O governo do estado apresentou ontem a primeira etapa da reforma tributária. O estado elevou o sublimite do Simples Nacional para R$ 2.520.000. As empresas que se enquadram nesta faixa de faturamento vão pagar menos impostos. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o secretário de Fazenda de Mato Grosso, Paulo Brustolin. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos os telespectadores. Secretário, além dessa questão aí do Simples Nacional aí, que beneficia muitas empresas, o governo do estado também está contratando a Fundação Getúlio Vargas para um estudo mais amplo sobre a reforma tributária aqui em Mato Grosso. Os contribuintes podem esperar uma proposta de aumento de impostos ou esse não é o foco do estudo que está sendo contratado? Não, esse não é o foco do estudo que está sendo contratado. O estudo contratado, ele visa cumprir uma promessa de campanha do governador Pedro Taques, né? É uma promessa que preocupa a grande parte dos empresários hoje no estado de Mato Grosso. Falamos do verdadeiro cipoal de ordenamento jurídico que o estado tem. Então, a ideia da Fundação Getúlio Vargas é que a gente faça uma revisão de todos os decretos, todos os atos que hoje estão em vigência dentro do estado de Mato Grosso. Nós vamos procurar simplificar, desburocratizar essa legislação para que o contabilista que está na ponta, para que o empresário possa ter um ambiente negocial mais leve, mais equilibrado e mais adequado. Nós queremos melhorar o ambiente de negócio aqui no estado de Mato Grosso. O ICMS deve ser um dos focos principais desse trabalho, porque muitos empresários reclamam hoje da forma como ele é conduzido, até da forma depois que eles pedem uma revisão no valor ou na forma de cobrança. O ICMS, ele é o carro-chefe, vamos dizer assim, do ponto de vista de arrecadação do estado, né? E, portanto, temos que ter uma análise muito clara, setor a setor, e é o que vamos fazer. A Fundação Getúlio Vargas vai contribuir, primeiro, com o know-how técnico e, segundo, com as experiências de vários estados onde esse trabalho vem sendo feito dentro do estado. Agora, é importante lembrar que a reforma que nós apresentamos ontem, ela não contempla só a questão da revisão da legislação. O contrato da Fundação Getúlio Vargas é um dos pontos, né? Nós também apresentamos ontem que nós iremos revogar o decreto do sublimite na questão do Simples, de 1.800.000. Isso deve beneficiar aí inúmeras empresas do comércio. Em torno de 86% dessas empresas serão beneficiadas porque o limite será de 2.500.000. É uma demonstração de seriedade, de compromisso de campanha que o governador Pedro Taques assumiu com esse segmento, que é muito importante e significativo para o estado de Mato Grosso. Também, além disso, nós estamos aí apresentando um projeto de lei, uma proposta para a Assembleia Legislativa, que é sobre o processo administrativo tributário, é a lei do PAT, né? O processo administrativo tributário é como se dá o trâmite dessas ações dentro da Secretaria de Fazenda, né? Então, nós queremos ampliar o direito de defesa. Também ontem anunciamos a lei o Conselho de Contribuintes, né? Estamos aí publicando essa semana o Conselho de Contribuintes, que foi amplamente discutido com a sociedade civil organizada, com as principais entidades de classe, e tudo isso visa o quê? Tudo isso visa melhorar o ambiente de negócio. Estamos fazendo um trabalho muito forte junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aderimos à Rede Sim. O que significa isso? Significa que nós estamos trabalhando para diminuir o tempo de abertura de uma empresa no estado de Mato Grosso, né? Nós estamos perseguindo aí que você possa, que quem quiser fazer um investimento aqui, possa abrir uma empresa em até 5 dias. E isso sirva também para uma alteração contratual ou para o encerramento de uma empresa. Nós precisamos facilitar a vida do empresário. A Secretaria de Fazenda, ao longo desses primeiros 10 meses de trabalho, também criou uma Secretaria Adjunta de Atendimento ao Contribuinte. Nós reduzimos custos da Secretaria e, mesmo assim, fizemos o foco voltado para o atendimento ao contribuinte, ao empresário, né? Secretário, então, o senhor falava aí na questão do ICMS. Lá na Assembleia Legislativa já tem uma proposta que é encampada, inclusive, pelo deputado Wilson Santos, que coincidentemente é o líder do governo, claro. Mas o governo diz que o Wilson Santos nem sempre fala pelo governo, e a proposta dele é a seguinte: dos produtos que hoje estão isentos do pagamento do ICMS, são produtos desonerados,
A proposta é de que esses produtos, as commodities, passem a recolher pelo menos uma parte da alíquota do ICMS. O governo pensa o quê sobre isso? Hoje, essa não é a posição do governo, né? O governo tem feito aí um amplo debate com a sociedade civil organizada, mas não é o objetivo do governo hoje fazer... O governo não quer briga com o setor do agronegócio, ou não é por aí? Não é isso. Nós temos aí, o governo analisa do ponto de vista macroeconômico uma questão de competitividade, né? Esse setor ele é muito importante para o estado de Mato Grosso, porque ele agrega uma série de outras cadeias no entorno dele. Existe uma legislação federal da qual o governo estadual irá cumprir, que é o caso da Lei Candir, né? Que é o caso do FEX, que vocês têm visto aí o governo, o governador, o secretário de Fazenda, fazendo um trabalho intenso sobre o governo federal para que o governo federal cumpra aquilo que é de direito do estado de Mato Grosso. Você veja que o estado foi prejudicado esse ano porque não recebeu o FEX de 2014. Nós estamos recebendo parceladamente um recurso que deveria ter entrado aí nos primeiros dias do ano, até no final do ano passado no estado de Mato Grosso. E a mesma coisa está acontecendo com o FEX 2015, né? Que nós não temos nem previsão de quando isso entrará nos cofres do estado. Secretário, vamos aproveitar a presença do senhor. Há umas 2 semanas esteve aqui no Jornal do Meio Dia um representante da Associação Brasileira de Defesa do Direito Empresarial. Ele disse que o estado mudou algumas regras para dificultar ou mesmo atrasar o pagamento dos seus fornecedores. Ele disse assim... cobrança de presença de funcionário para poder dar anuência num pagamento, ou documentos que não eram cobrados antes? Olha, eu desconheço esse caso. O que eu posso adiantar é o seguinte: acabei de vir agora de uma demonstração, de uma audiência pública na Assembleia, né? E o estado de Mato Grosso fez ao longo desses primeiros 8 meses um enfrentamento de mais de 550 milhões de reais. O governo Pedro, o que eu quero dizer com isso? O governo Pedro Tax, nos primeiros 8 meses de governo, pagou mais de 550 milhões de restos a pagar que não foram contraídos nessa gestão. Então, eu desconheço isso e tenho certeza que nós estamos trabalhando, buscando a legalidade, a seriedade na aplicação do recurso público. Todo aquele fornecedor que prestar um serviço para o Estado e o serviço for atestado, for bem prestado, ele receberá, porque esse governo prima pela legalidade. Secretário, o governo pensava poder aí equilibrar as contas em relação à lei da responsabilidade fiscal com o repasse pelo governo federal do FEX de 2014. O governo não conseguiu fazer esse equilíbrio. Como o senhor disse agora há pouco, o senhor não acredita que o FEX de 2015 comece a ser pago ainda esse ano. O governo vai estourar o limite da lei de responsabilidade fiscal? Ou já estourou? A questão de pessoal, o governo no segundo quadrimestre, isso é público, ele está acima do limite máximo permitido pela lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos 2,2% acima, né? O executivo. Então, o que é importante? O importante é que o governo Pedro Tax acredita que o servidor público é que está fazendo a grande transformação desse estado. Nós recebemos várias leis de carreira, foram 11 carreiras que nós recebemos aprovada no último semestre de 2014 e o governo entendeu por bem cumprir essas leis de carreira que tiveram um impacto de 200 milhões de reais às leis de carreira, fora o RGA, que é a recomposição da inflação. Muitos estados do Brasil não fizeram isso, mas o governador Pedro Tax, o governo Pedro Tax, por acreditar na importância do servidor público, fez esse enfrentamento e nós acreditamos que no primeiro quadrimestre de 2016 nós estaremos enquadrados. Se isso não acontecer, a própria lei de responsabilidade fiscal, ela define quais são os pontos que nós teremos que adotar a partir do segundo quadrimestre. Mas lá em 2016 o senhor tem um outro problema, já logo no início do ano. Temos um impacto. Todos os poderes vão consumir 10 bilhões no ano que vem. O reajuste da inflação vai dar em torno de 10%, vai ser mais 1 bilhão. O Estado vai conseguir pagar? Olha, o Estado apresentou um projeto de lei orçamentária para a Assembleia Legislativa, nós esperamos cumprir. Agora, é evidente que temos aí um cenário nacional, temos um cenário, esperamos que não exista o agravamento da crise,
mas a Secretaria de Fazenda, principalmente a Secretaria Adjunta da Receita Pública, está trabalhando intensamente para cumprir aquilo que foi planejado pelo governo Pedro Táxi. Esperamos entregar para a sociedade tudo aquilo que nós planejamos para o ano de 2016. Secretário, nosso tempo está acabando, mas sem deixar de tratar desse assunto, o Por projeto favor. de reestruturação do FETAB está pronto, deve ser entregue à Assembleia. As prefeituras, os municípios querem saber, eles continuarão recebendo a metade? O que muda? Qual que é a proposta do governo? Olha, as prefeituras e os municípios podem ter certeza de uma coisa. O governo Pedro Táxi é um governo de muita seriedade, elas já puderam observar isso ao longo dos repasses esse ano, não houve atraso em nenhum repasse, o governo cumpriu integralmente tudo aquilo que prometeu e eu não teria assim, preocupação. Acho que as prefeituras elas são um grande aliado para essa transformação que o Estado precisa. E a questão do FETAB, ela foi amplamente debatida em várias audiências, o governo mantém o diálogo aberto, né? E nós acreditamos que é um ponto muito importante para que a gente possa desenvolver a infraestrutura do Estado de Mato Grosso. Esse Estado com infraestrutura adequada, não tenho dúvida que o potencial é gigante para que nós possamos crescer cada vez mais. Secretário, bem rapidinho só para encerrar. Favor. No ano passado fizeram aí, quer dizer, no governo passado fizeram uma farra danada com os incentivos fiscais. A CPI que investiga esse assunto, diz que o senhor estava dificultando para passar informações. Não, isso na verdade foi um equívoco, foi plenamente esclarecido pelo próprio deputado que levou essa questão. O que acontece é que a Secretaria de Fazenda tem questões legais a cumprir. Nós tínhamos uma lei, a Lei 10.207, que impedia a Secretaria de Fazenda de fazer a divulgação de determinadas informações e também nós temos que ter o cuidado, e a Secretaria sempre terá, com o sigilo fiscal dos contribuintes. O artigo 198 do Código Tributário Nacional, ele elenca uma série de pontos que nós temos que ter o cuidado com o sigilo fiscal dos contribuintes. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço pelo espaço e uma boa tarde.